Deus esteja em todos os corações aí presentes. Que a paz divina abrace a cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos dar início a mais mais um item do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que está aqui conosco. Deixa eu mostrar para vocês a capa. Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nós já fizemos a leitura sobre Moisés. É uma forma sucinta de falar sobre os personagens, né? Moisés, Jesus, que são as 3 revelações. Nós conhecemos 2 revelações que foram nos reveladas mesmo, né? Que é Moisés e Jesus. A terceira revelação, que não nos foi revelada, mas que os Espíritos nos trazem, é o Espiritismo. Aí muita gente vai dizer, mas por que o Espiritismo é a terceira revelação? Poderia ser outra coisa. Não, é o Espiritismo. Por quê, gente? O Espiritismo não é a melhor religião. Porque algumas pessoas também dizem que os espíritas acham que o Espiritismo é a melhor religião. Não, não é nada disso. O Espiritismo é a única religião que nos esclarece. Nos esclarece sobre vários pontos na nossa vida. Nos prova que existe a reencarnação. Nos prova que nós não temos só essa vida que estamos vivendo agora nesse momento. E aí a gente faz uma análise assim, por que será? Como que a gente tem certeza disso? É só observarmos, gente, por que alguns nascem com defeitos físicos sem explicações? Por que alguns nascem na opulência, na riqueza, no palácio, e outros na pobreza, no barraco, ou até sem barraco? Será que Deus escolhe os seus filhos? Eu amo este aqui não, este aqui sim, este aqui vai ficar esquecido? Não, gente. Deus nos ama da mesma forma. De qualquer classe social, de qualquer raça, todos somos filhos de um só Pai. O Criador é um só. E esse Criador ama-nos a todos nós da mesma forma. O amor do nosso Pai é inabalável. Ele fica triste quando nós erramos? Sim. Ele quer que nós acertemos sempre. Ele quer que nós possamos evoluir infinitamente. Isso depende de cada um de nós. Do nosso comportamento, do nosso pensamento, dos nossos atos para com o nosso próximo. O mandamento amar ao vosso próximo como a si mesmo quer dizer que você precisa ter empatia para com o outro. Quer dizer que você precisa se colocar no lugar do outro. Será que você faria a mesma coisa que o outro está fazendo, estando no lugar dele? É assim que a gente tem que analisar. Por que de muitas coisas acontecerem e a gente às vezes não entende? A gente acha que o outro está errado, nós estamos certos. Não sabemos. Só Deus nos conhece. O Espiritismo vem fazer com que nós possamos conhecer a nós mesmos, saber quem somos, analisarmos os nossos comportamentos, analisar os nossos sentimentos, a forma com que nos dirigimos ao outro, seja ele irmão de sangue ou não. Todos são iguais, todos merecem o nosso amor da mesma forma, né?
Mas o Evangelho também diz que nós não podemos, de acordo com a nossa imperfeição, com a nossa situação, não podemos ter o mesmo sentimento que temos por um amigo. Desculpa, eu estou atacada da alergia. Mas são os felinos aqui em casa, eu sou alérgica e eu fico assim. E então, nós temos que ter o mesmo sentimento, tanto para um quanto para outro, mas não aquele sentimento, você abraça o seu irmão, o seu amigo, aquele que você conhece como seu amigo, aquele que você sabe que te ama, que você ama também, que você tem certeza que ele nunca fez mal, não vai fazer contra você, você confia, você tem confiança em deixá-lo conhecer a sua vida, participar da sua vida, abraçar você, conhecer o seu íntimo. A gente não tem isso com aquele que se diz nosso inimigo, porque nem sempre a gente pode confiar, né? Mas não devemos nunca odiar, nem termos sentimentos baixos para com ele. Pelo contrário, nosso sentimento tem que ser sempre de acordo com a lei de Deus, desejando sempre o bem a todos sem exceção, orando por todos sem exceção. E esse é o objetivo do Espiritismo, nos esclarecer porque nós devemos ser assim, porque nós devemos seguir a lei de Deus, porque nós responderemos por tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim. Eu sempre digo que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos atos para com o outro é como se fosse um bumerangue. Você atira o bumerangue e ele volta para você. Você joga uma pedra na parede e ela volta para você. É assim que funcionam os nossos sentimentos. Então precisamos ter cuidado no que a gente pensa, no que a gente faz, no que a gente deseja ao outro. O que nós desejamos ao outro é para nós. E é certo isso. O Espiritismo nos esclarece sobre isso. Então nós nunca podemos dizer, nós, cada um de nós, dizer que o outro é meu inimigo. Não. Ele se sente meu inimigo. Mas eu não posso me sentir inimigo dele. Eu vou fazer de tudo para que ele possa ser o meu amigo. Porque senão essa inimizade pode seguir adiante pela eternidade. E vai ser uma situação muito mais difícil de consertar. Precisamos consertar antes de chegarmos aos braços do Pai. Vamos continuar estudando aqui o nosso Espiritismo através do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trabalho é trazido pelos Espíritos, porque nós sempre dizemos que são Espíritos superiores. E aí alguém sempre pergunta, por que são Espíritos superiores? Eu sou inferior? Quando desencarnar, você é um Espírito inferior? Sim, de acordo com o conhecimento que você possa ter. Esses espíritos superiores, eles já sabem e já praticam o Evangelho. Eles seguem a lei divina. Eles não se deixam abalar pela negatividade. Eles estão sempre ascendendo. Pensamento sempre acima de tudo. Né? Quando as coisas ruins surgem para nós, pela nossa imperfeição, às vezes a gente se nivela nesse plano inferior. A gente precisa pensar mais alto no sentido de chegar a Deus, de chegar a um plano maior e sermos, quem sabe, um dia, um Espírito superior, passar uma mensagem dessa. Um dia a gente vai entender isso, né? Vamos lá, gente, que a gente está falando muito. Mas eu só gostaria de deixar bem claro para vocês que
Isso aqui não é um trabalho negativo, pelo contrário, é um trabalho muito positivo, porque estamos levando a quem não conhece o verdadeiro Espiritismo, que traz o estudo do Evangelho. Esse Evangelho é tirado da Bíblia, que todos conhecem, né? E que muita gente entende de forma, vamos dizer assim, equivocada, muito equivocada. A gente precisa entender que nós todos somos irmãos. Nós não devemos chamar ninguém pelo nome ruim. Todos são filhos de Deus, todos, sem exceção. Tem os filhos, os nossos filhos não são assim. Tem os filhos que são mais rebeldes, tem os filhos que não atendem ao seu pedido, ou aquilo que você dirige como uma ordem, e tem um filho que não aceita, não tem? Tem. Na minha casa, na minha família, nós éramos 10, criados todos juntos, da mesma forma, mas ninguém é igual a ninguém. Alguns aceitam com mais facilidade a palavra do pai, a palavra da mãe. Na minha época, pelo menos, quando eu era criança, meu pai só olhava pra gente e a gente já sabia se ele estava gostando ou não dos nossos atos naquele momento. Hoje não. Hoje o pai fala 1, 2, 3, 4, 5 e o filho não está nem aí. E o pior é que algumas vezes os pais não sabem como reagir. Os pais não têm mais aquela autoridade. Eles perderam aquilo. Eles se deixaram levar pela modernidade de que o filho pode ser seu coleguinha. Não. O filho não é nosso coleguinha. O filho é um espírito encarnado que Deus designou para que nós pudéssemos dirigi-lo no caminho do bem. É responsabilidade nossa. Nós temos que orientar esse espírito todo o tempo que for possível. Se aconteceu de errado com esse filho e você orientou, você não irá ficar com a sua consciência pesada. Você cumpriu o seu papel, ele que se desvirtuou. Mas se você deixou correr o barco da forma que o vento levar, aí você vai ser responsável sim pela direção que ele tomou. É responsabilidade nossa. E o Espiritismo veio nos esclarecer sobre tudo isso. O Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, se vocês pegarem, quem não conhece, quem conhece sabe, mas quem não conhece, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler, estudar e procurar entender, porque a forma aqui é clara para o entendimento, você vai ver quanta coisa boa a gente aprende aqui. Quanta coisa boa que nos auxilia nessa evolução que nós vamos seguir. Alguns mais rápido que os outros. Vai depender de nós mesmos essa velocidade. Vamos lá, gente, eu estou falando muito, mas ainda não cheguei lá. Ó. Agora nós vamos chegar aqui no Espiritismo propriamente dito, falando sobre o Evangelho, falando sobre o Espiritismo, tá? É uma forma sucinta de entender o que é o Espiritismo. Bem pequenininha. É uma coisa bem profunda, mas é só para esclarecimento. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, o mundo espiritual tem relação com o mundo corpóreo. Muitas das vezes nós seguimos caminhos errados porque nos deixamos levar por espiritualidade
que ainda não têm conhecimento. E nós, pela nossa falta de conhecimento, nos levamos para esse lado. Nós, que eu digo ser humano, né? Mas se a gente tiver o conhecimento, fizer o estudo, entender, buscar, seguir, a gente não vai se deixar levar. A gente vai seguir aquilo que o Evangelho nos orienta. Ele nos mostra, o Espiritismo, nos mostra não mais como coisa sobrenatural. Porque tudo no Espiritismo é sobrenatural. Ah, é coisa do outro mundo. É do outro mundo porque é do mundo espiritual. Mas nós vamos chegar lá. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Vou ler esse pedacinho porque é muito importante que a gente entenda isso. Ele, o Espiritismo, nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Muita gente não entende espiritismo, né? Aí diz, é coisa fantástica, é maravilhoso, como é que se diz? É uma coisa inédita, é sobrenatural, não é da natureza, é assombração, é fantasma. Né? Você fala, pois é. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. As pessoas interpretaram, algumas pessoas interpretaram e interpretam até hoje, de forma errada, as afirmações e colocações que Jesus deixou para nós. Tem gente que entende errado e passa de forma errada. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O Espiritismo nos esclarece e vem mostrar para nós o que acontece conosco na vida atual, que tem relação com o Espiritismo, e o que acontece conosco depois que nós nos tornamos espíritos desencarnados. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. Quer dizer, Moisés trouxe a lei do Antigo Testamento, que foi passado para ele, né? A do Novo Testamento tem-a no Cristo. O Cristo vem no Novo Testamento. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Quem são esses intermediários? São médiuns. São pessoas que têm não só o dom, mas que trouxeram consigo uma forma orgânica de entender a espiritualidade, de ouvir a espiritualidade, de passar pela escrita a informação da espiritualidade. A psicografia, a psicofonia,
pessoas que ouvem e passam pela boca a informação dos espíritos que estão à nossa volta. Entendeu? É assim que funciona. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, eles vêm nos esclarecer o que nos espera no plano espiritual, de acordo com o que eu fizer aqui. O que eu vou encontrar lá vai depender do que eu fizer, do que eu deixar de fazer, do que eu desejar, do que eu pensar. Isso vai plasmando o que eu vou encontrar no plano espiritual, de bom ou de ruim, amigos ou inimigos. Porque não é porque a pessoa morreu que ela deixou de ser seu inimigo ou de seu amigo. Ela era sua amiga aqui na Terra, ela vai continuar sendo sua amiga no plano espiritual. Você, quando desencarnar, pode encontrar essa amiga no momento que você chegar lá. E esse plano espiritual não é no alto, nem é abaixo de nós. Esse plano espiritual é tudo aquilo que você não vê com os olhos da face, com os olhos da carne. É aquilo que você nem imagina, que pode tanto estar do seu lado direito, esquerdo, como do seu lado direito, como pode estar atrás de você ou na sua frente. Entendeu? Porque algumas pessoas dizem, porque eu vou subir, ou porque eu vou descer. Não, você não vai subir, você nem vai descer. A gente encara a inferioridade e a superioridade de acordo com o que a gente é, de bom ou de ruim. E aí a gente se sente no plano superior ou no plano inferior. Pelo que eu fizer, a minha consciência vai me cobrar. Não tem ninguém que vai dizer, você errou. Não, a própria consciência diz para você, você praticou uma coisa ruim. Você vai ter que responder por isso. Então, nós temos que conhecer o Espiritismo. Sim, devemos. Não temos. Ninguém, como eu falei antes, ninguém está aqui tentando converter ninguém, nem fazer com que você seja espírita ou de qualquer outra religião. Não. Nem estou criticando outra religião. Eu só disse o seguinte, o Espiritismo nos esclarece. Ele nos mostra o que nós podemos encontrar pós-morte. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã. O Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Vem mostrar para nós que nós devemos, nós temos a responsabilidade de seguir a lei de Cristo, os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Ele não chegou aqui à toa, né? As pessoas dizem, porque Jesus, eu tenho que fazer o que Jesus falou isso, Jesus falou que eu vou fazer, mas as pessoas não praticam. Falar é muito bonito, mas mais bonito ainda é praticar. Porque é nosso ato, nosso exemplo, é que vai fazer com que o outro faça a mesma coisa. Nada ensina em contrário. O Espiritismo não ensina nada em contrário, não é nada contra a lei de Deus.
nem os ensinamentos do Cristo. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo. O Espiritismo é obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Por isso existe a nossa evolução, por isso existe a evolução planetária. Não se diz que há muitas moradas na casa do Pai. Vocês acham que essas moradas são o quê? São lugares para onde nós podemos ir depois de desencarnados, ou numa próxima encarnação. E essa encarnação, vou repetir mais uma vez, que eu já falei aqui, vou repetir. Algumas pessoas acham que é inadmissível você reencarnar. Se você já morreu, como é que você vai voltar? Não, você não morre. Você é um espírito. Nós somos espíritos. Isso aqui é só um instrumento para que possamos trabalhar aqui no planeta Terra. Nós estamos vivos e vamos continuar vivos mesmo depois de deixar o nosso corpo lá no túmulo. Nós continuaremos. Dependendo da nossa evolução, do nosso conhecimento, nós vamos sair dali, do corpo, voitando, buscando o equilíbrio para chegar ao Pai. E quem sabe, reencarnar no mesmo planeta, quem sabe, com as mesmas pessoas, quem sabe, com os mesmos pais, com os mesmos irmãos, até para consertar alguma coisa que nós fizemos de errado, ou para afirmar aquilo que nós fizemos de certo. Não sabemos, né? Então a gente precisa fazer algo por nós mesmos e pelo outro, porque tudo que nós fizermos pelo outro, fazemos a nós e vice-versa. O que fizermos de bom para a nossa evolução, estamos auxiliando o nosso planeta, que engloba todos os nossos irmãos vivos aqui no planeta Terra. Que a paz divina envolva cada coraçãozinho aí. Que Deus, nosso Pai Celestial, abençoe a vocês e as suas famílias. Que possamos, em 2025, continuarmos seguindo em frente, aprendendo, estudando e falando sobre o Espiritismo. É uma obra divina que vem nos esclarecer. É uma obra que nos faz entender e praticar o amor de Cristo na nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos e com todos aqueles que nós cruzarmos na rua. Que possamos realmente entender isso. Somos filhos de Deus e estamos aqui para praticar o amor. Beijo no coração. Até mais.